Idolatrado como Deus. Título anterior: Ostentação religiosa. Quem se encontra comigo pela primeira vez sempre diz a mesma coisa. Antes de conhecê-lo, eu pensava que o senhor fosse uma pessoa pouco acessível, sempre rodeado de servidores. Imaginava que para dirigir-me ao senhor, deveria fazê-lo com a maior formalidade. Resolvi visitá-lo com certa apreensão, mas, ao contrário do que esperava, tudo foi tão simples e fácil que fiquei surpreso. Realmente, quando se trata de um fundador ou de uma autoridade religiosa, a tendência das pessoas em geral é pensar que eles vivem em um ambiente em que cuidados e atenções são dispensados de forma exagerada. Em tempos passados, também tive servidores que quiseram que eu procedesse dessa forma. Entretanto, eu não sentia vontade alguma de agir assim e continuei a ser a pessoa simples que sempre fui. Muitas pessoas devem estar curiosas porque eu não ajo como um Deus encarnado. Vou explicar a razão. Talvez pelo fato de ser edouco desde jovem, jamais gostei de assumir ares de superioridade. Como detesto a falsidade, acho que aparentar aquilo que não sou e criar diversos aparatos é uma forma de enganar, uma dissimulação. Além do mais, a vista dos outros é uma atitude desagradável. Afinal de contas, o melhor é a pessoa mostrar-se como realmente é. Pela minha atual condição, talvez fosse até natural eu ficar no lugar de maior destaque como um deus, e quando concedesse alguma entrevista, me daria ares de importância, porque assim eu me valorizaria muito mais. Todavia, não gosto disso. Tenho sempre como princípio dizer aos que censuram meu procedimento que não precisam permanecer comigo, e já aqueles que o aprovam que podem ficar. Conforme mostra a realidade do rápido desenvolvimento da nossa religião, constato que o número de pessoas que aceitam minha maneira de agir é cada vez maior, e isso me deixa muito satisfeito. Devo acrescentar que considero minha natureza muito diferente da de outras pessoas. Detesto imitar o que os outros fazem. Este é um dos motivos pelos quais não me comporto como um Deus encarnado. Quero ter sempre a aparência de uma pessoa comum, o que é uma quebra de paradigma. Tudo isso contribuiu muito para que eu pudesse descobrir o Jorei, um tratamento terapêutico revolucionário. Além disso, se eu quisesse, poderia enumerar muitas outras ações minhas que se opõem aos modelos estabelecidos. Como os fiéis sabem, manifesto o poder de curar doenças através do oricari, que confecciono escrevendo uma letra numa folha de papel. Trato as diferentes divindades com igual respeito. Estou construindo o modelo do paraíso terrestre. Empenho-me na promoção da arte. Evito a ostentação religiosa, etc. A propósito, dias atrás, fui visitado por uma jornalista da revista Fujin Koron que me disse ter ficado surpreendida ao chegar à entrada da nossa sede provisória. Ao perguntar-lhe o motivo, ela disse que achou estranho não ver nenhum aparato que lembrasse uma religião. Daqui por diante, planejo realizar empreendimentos religiosos em todos os campos da sociedade e pretendo que eles rompam muitos padrões. Por conseguinte, gostaria que os aguardassem ansiosamente. Em 13 de maio de 1950. Minha luz. Escrevi muitas coisas sobre o budismo que até hoje ninguém havia explicado. Os leitores talvez se surpreendam, mas eu tomei conhecimento delas através da revelação divina. Por que, então, Deus não as havia esclarecido até hoje? Foi inteiramente devido ao fator tempo. Quanto a este, refiro-me ao grande marco histórico, que chamo de transição da noite para o dia. Trata-se do desaparecimento do prolongado mundo da noite, ou seja, o mundo de trevas e escuridão, para dar lugar ao mundo do dia que se aproxima, um mundo de esplendorosa luz do sol. Embora fosse uma noite escura, por meio da luz da lua,
Era possível enxergar alguma coisa, e o ser humano se contentava minimamente com isso. Esta era a verdade conhecida à luz dos ensinamentos daquela época, que correspondem ao budismo. A luz da lua é fraca e não se podia enxergar as coisas nitidamente, porque sua intensidade é cerca de 1/60 da luz do sol. Portanto, durante o mundo da noite, é óbvio que nada, nem mesmo as religiões, conseguiam enxergar com total nitidez. Por essa razão, os seres humanos viviam desorientados e não alcançavam a verdadeira paz interior. Com a chegada do dia, sob a luz do sol, tudo ficará límpido e claro, e não existirá mais nada sobre o qual não se saiba. Como minha missão é criar a civilização do dia, é evidente que eu tenha conhecimento de tudo. Vou aprofundar a explicação sobre a relação entre minha pessoa e o mundo do dia. Meu corpo abriga a bola de luz conhecida desde a antiguidade pela palavra Nyoi Roju. Já me referi a essa luz anteriormente, mas vou explicar mais detalhadamente. Ao falarmos em luz, os leitores poderão pensar no próprio Sol, mas não é bem assim. Na verdade, trata-se da combinação do Sol e da Lua. A essência desta luz é constituída por esses elementos opostos. Como meu corpo físico é elemento terra, quando essa luz se assenta nele, ocorre a atuação conjunta dos 3 elementos: fogo, água, terra. Será que as pessoas comuns são formadas apenas pelo elemento terra? De forma alguma. Elas também possuem luz, embora esta seja pequena e fraca. A força de minha luz, no entanto, é extraordinariamente forte. É milhões de vezes ou infinitamente mais intensa que a de uma pessoa comum, ultrapassando os limites da imaginação. Em suma, diariamente, escrevo 3 tipos de caligrafias para o oricari: hikari, kômio ou daikômio. Colocado junto ao peito, manifesta-se imediatamente a força capaz de curar as doenças. Isso se deve à força da luz irradiada da palavra escrita por mim no oricari. Nunca precisei rezar ou fazer qualquer coisa especial para escrevê-la. Simplesmente escrevo-a rapidamente, folha por folha. Levo em média 7 segundos em cada uma e escrevo facilmente cerca de 500 por hora. Com apenas uma folha de papel, a doença de milhares de pessoas poderá ser curada. Doravante, mesmo que eu conceda dezenas ou centenas de milhares de oricari, o efeito de cada um será o mesmo. Creio que poderão compreender o quanto é poderosa a força da minha luz. Possuindo tamanha força, não há nada que eu desconheça. Como os fiéis sabem, nunca tenho dificuldade em responder a qualquer pergunta que me é dirigida. Às vezes, recebo telegramas solicitando graça e proteção para pessoas que estão distantes, sofrendo com doença, e muitas as obtêm apenas com esse pedido. Isso ocorre porque no momento em que tomo conhecimento do problema, minha luz se subdivide e liga-se a essas pessoas. Assim, através do elo espiritual, elas recebem a graça. Dessa forma, é uma luz bastante versátil e preciosa, pois pode aumentar milhões de vezes e alcançar qualquer local, por mais distante que ele seja. Para melhor compreensão, a luz irradiada de mim é como se fossem balas de luz. A diferença entre elas e um projétil comum, por exemplo, é que enquanto este é limitado e mortífero, as balas de luz são ilimitadas e dão vida às pessoas. A explicação acima corresponde a apenas uma parcela da minha força. Não é fácil explicá-la totalmente. O ideal seria que os leitores acompanhassem atentamente o trabalho que vou realizar daqui para frente. Se possuírem uma inteligência aguçada, poderão entender até certo limite. Do ponto de vista da fé, as pessoas interpretam de acordo com seu nível espiritual.
Por isso, o melhor a fazer é polir a alma e deixá-la sem nuvens espirituais. Assim, alcançarão a suprema iluminação e conhecerão a minha força. Em 25 de maio de 1952. Unidade Deus-Homem. Título anterior: Estado de união com Deus. Desde os tempos antigos, há a expressão unidade Deus-Homem. Todavia, eu creio que até hoje não houve nenhum ser humano nessa condição. De fato, os três grandes homens santos, Buda Sakyamuni, Jesus Cristo e Maomé, eram vistos como em unidade com Deus. Na verdade, eles eram portadores da vontade divina. Em termos mais claros, eram representantes de Deus. No fundo, as pessoas não sabiam distinguir a atuação da unidade Deus-Homem da atuação dos representantes de Deus. Os representantes de Deus agem através de possessão divina ou seguindo as determinações divinas. Por esse motivo, sempre rezam a Deus ou a Buda e pedem sua proteção. Eu, porém, não faço nada disso. Como os fiéis sabem, nem fico orando a Deus, nem lhe peço orientação. Basta-me agir de acordo com minha vontade, o que torna tudo muito fácil. Visto que poderão estranhar o que estou dizendo, por ser algo inédito, explanarei apenas os pontos mais importantes. Como sempre digo, há uma bola de luz em meu ventre. Trata-se da alma do Supremo Deus. Por conseguinte, Ele próprio maneja livremente meus atos, minhas palavras, tudo. Ou seja, em mim não há distinção entre Deus e o ser humano. Esta é a verdadeira união do ser humano com Deus. Como o Deus que habita o meu ser é o mais elevado, não existindo nenhum Deus superior a este, não faz sentido reverenciar outras divindades. A melhor prova são os milagres manifestados diariamente pelos fiéis. Ora, se esses constantes milagres são superiores aos de Jesus Cristo, então os meus discípulos não são inferiores a ele. Através desse único fato, é possível imaginar o status da minha divindade. Acrescente-se que todos os homens santos existentes até agora previram a concretização de um mundo paradisíaco, mas não disseram que eles próprios seriam os construtores desse mundo. Isto porque seu status divino não era tão elevado nem sua força suficiente. Pelo que já foi exposto, eu afirmo que construirei o paraíso terrestre, um mundo sem doença, pobreza e conflito. Daqui para frente, realizarei inúmeras obras surpreendentes, nunca vistas até agora, e gostaria que as observassem com muita atenção, pois serão inconcebíveis pela força humana. Em 7 de maio de 1952. Quem é o Salvador? Acho o presente título um tanto inusitado e creio que os leitores pensarão da mesma forma. A propósito, pretendo traçar um perfil da minha pessoa. Gostaria, porém, de deixar claro que farei uma descrição objetiva do meu interior e que não há nada inventado. Portanto, espero que leiam com esse espírito. A palavra Salvador, ou seja, Messias, é muito usada no mundo inteiro, sem distinção de tempo e de lugar, tanto no Ocidente como no Oriente. Creio que não seria errado pensar que, com exceção de uma parcela de pessoas religiosas, a maioria considera que o nascimento de um Salvador tão aguardado, detentor de poderes sobre-humanos, não passa de um grande sonho ou de uma utopia. É certo que já apareceram pessoas que se proclamavam salvadoras do mundo e, com o passar do tempo, acabaram desaparecendo, donde se conclui, evidentemente, que ainda não surgiu o verdadeiro Salvador. Não gosto de me proclamar Salvador. Por outro lado, devo confessar que também não posso afirmar que não o seja. Sendo algo de tamanha importância, inédita em toda a história da humanidade, o surgimento do Salvador é um assunto que não pode ser tratado levianamente.
Pensando bem, não se pode definir que seja apenas um sonho. Isso porque a segunda vinda do Cristo, a vinda do Messias e o nascimento de Miroco são eventos que foram profetizados por antigos homens santos. Por tal motivo, não se pode deixar de acreditar que um dia ele surgirá. Agora, traçarei meu perfil. Antes, devo dizer que há muito tempo venho pensando na condição número 1 que deve ser preenchida pelo Salvador. Antes de tudo, ele deve ter força para solucionar o problema das doenças do ser humano. Por conseguinte, além de conceder-lhe o método absoluto para obter plena saúde e completar o tempo de vida que lhe foi atribuído pelo céu, ele deve possuir força para a concretização desse objetivo. Essa condição é o fator mais importante para a qualificação como Salvador. É óbvio que a saúde do corpo deve acompanhar a do espírito. A famosa frase de Jesus Cristo: "Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?" evidencia isso. Assim, podemos dizer que religiões e líderes religiosos que não possuem força para erradicar as doenças da humanidade têm valor apenas limitado. Eu sempre abracei essa tese e, dessa forma, certo dia, mais de 10 anos após iniciar minha vida religiosa, obtive conhecimento do princípio fundamental sobre as doenças e seu método de solução. Ninguém poderá imaginar o espanto e a alegria que senti naquela hora, pois nunca ninguém no mundo inteiro fizera uma descoberta tão importante. Se a compararmos com as grandes descobertas ou as grandes invenções, nenhuma delas chegará a seus pés. Eu sou uma pessoa que nasceu com um destino realmente misterioso. Em 20 de outubro de 1948. Eliminação do medo. Conforme venho repetindo, nosso objetivo é a salvação da humanidade, o que, em poucas palavras, significa eliminar da sociedade toda espécie de medo. Evidentemente, os maiores medos do ser humano vêm a ser a doença, a pobreza e o conflito. Dentre os três, o principal, indiscutivelmente, é o medo da doença. Nada é mais ameaçador para o ser humano. Certamente, ninguém conseguirá estar livre dessa apreensão enquanto estiver vivo. O segundo medo é a pobreza, que, evidentemente, é motivada pela própria doença. E a realidade nos mostra que, por mais que a cultura se desenvolva, o medo da doença, ao invés de diminuir, tende a aumentar. Diferentemente do passado, as pessoas de hoje têm muito medo dos micróbios, considerando os causadores das doenças. Em vista disso, medidas consideradas adequadas estão sendo tomadas, tais como exame de saúde, vacinação, radiografia, entre outras. Todos os estabelecimentos criados para prevenir as doenças, ou seja, postos de saúde, sanatórios, hospitais públicos e particulares, etc., dispõem de muitas instalações. As imensas despesas e a mão de obra necessárias são incalculáveis, e o ônus imposto à população não é nada pequeno. Em seguida, falaremos do medo da pobreza. Sua maior causa, conforme me referi, é a doença. A vultosa quantia empregada no tratamento de uma doença e o prejuízo gerado pela impossibilidade de trabalhar acarretam as maiores dificuldades econômicas para os familiares. E tal situação piora quando o enfermo é o chefe da casa e vem a falecer. Isso certamente constitui uma das causas do significativo aumento da criminalidade após a guerra. Naturalmente, esse fato não deixa de ser uma consequência da guerra, cujos danos são passageiros. No entanto, a doença assume maior gravidade porque os malefícios que ela causa são permanentes. O medo da guerra é um grande sofrimento que pode ser verificado claramente por meio da situação que a humanidade está enfrentando. Isto porque,
Devido aos graves atritos entre os Estados Unidos e a União Soviética, a situação chegou a um ponto em que uma guerra pode eclodir a qualquer momento. Além disso, nestes tempos em que existe uma arma terrível como a bomba atômica, até mesmo alguns cientistas dizem que, caso se inicie a Terceira Guerra Mundial, a destruição da humanidade será inevitável. Portanto, não é difícil imaginar que este seja o maior medo da humanidade na atualidade. A eliminação desses três grandes medos é a importante tarefa imposta à humanidade. A bem da verdade, até hoje o ser humano viveu em um mundo de sofrimento ininterrupto. E se realmente Deus existe, seu incomensurável amor não permitirá que a humanidade permaneça por longo tempo nessa situação. Indubitavelmente, esta época de sofrimento terá fim e nascerá o paraíso terrestre, pleno de virtude e beleza. Absolutamente certos disso e imbuídos da mais inabalável convicção, estamos nos empenhando com força total. Que outro sentido poderia ter a profecia de Jesus Cristo sobre a chegada do reino dos céus, a não ser a predição deste acontecimento? Por tudo isso, estou convencido de que a verdadeira missão da religião é eliminar os três grandes medos aqui citados. Em 7 de janeiro de 1950. Pessoa simpática. Talvez não exista outra palavra que soe tão agradavelmente quanto simpatia. Pensando bem na vida, a simpatia é mais importante do que imaginamos, pois não se limitando ao destino do indivíduo, sua relação com a sociedade é grande. Por exemplo, se alguém se sentir bem ao ter contato com uma pessoa simpática, e se essa corrente for se propagando continuamente, é óbvio que a sociedade se tornará bastante agradável. Por conseguinte, situações abomináveis, principalmente o conflito e o crime, diminuiriam e espiritualmente surgiria o paraíso. Não existe outro meio melhor que este, pois não requer dinheiro, não é trabalhoso e pode ser posto em prática imediatamente. Embora isso pareça deveras fácil e simples de praticar, como todos sabem, na realidade não é, já que não basta que a simpatia seja apenas aparente. A verdadeira simpatia aflora do interior. É indispensável, portanto, que a pessoa seja sincera de coração, o que depende do sentimento. Em suma, o fundamental é o espírito de amor altruísta. A esse respeito, gostaria de escrever um pouco sobre a minha pessoa. É estranho eu mesmo falar, mas, desde jovem, aonde quer que eu fosse, quase nunca era odiado ou detestado. Pelo contrário, na maioria das vezes, era estimado e amado pelas pessoas. Analisando a razão desse fato, concluí que possuo algo que me parece ser o motivo. Em qualquer circunstância, deixo meus interesses e satisfação pessoal em segundo plano. Procuro ter em mente apenas aquilo que satisfaz e deixa os outros felizes. Ajo assim, não por razões morais ou religiosas, mas naturalmente. Ou seja, esta é a minha natureza. Em outras palavras, é até um hobby para mim. Por essa razão, muitos dizem que possuo uma personalidade privilegiada, e é possível que tenha mesmo. Depois que me tornei religioso, obviamente essa característica se intensificou. Então, quando vejo uma pessoa sofrendo por doença, não consigo ficar parado e impassível, e sinto vontade de curá-la a qualquer custo. Ministro-lhe Jorei, ela é curada e fica feliz. Ao ver sua alegria, esta se reflete em mim e eu me sinto feliz também. Por ser assim, no passado, criei inúmeros problemas e sofri muito. Mesmo quando percebia que não havia mais chance de cura e que deveria desistir logo,
Atendendo às súplicas por parte da própria pessoa e sua família, eu cedia e, não pesando os prós e os contras, persistia nas visitas, ainda que fossem em locais distantes. Gastava tempo e dinheiro e no final o resultado não era bom. Desapontava a todos e muitas vezes recebia queixas e era odiado. Sempre que isso ocorria, eu me censurava, achando que deveria tornar-me menos sensível. Minha personalidade me ajudou muito também na construção do protótipo do paraíso terrestre e do Museu de Belas Artes. Portanto, creio que ela me tenha sido atribuída por Deus. Por exemplo, quando estou diante de uma magnífica obra de arte ou de uma paisagem maravilhosa, não vejo graça nenhuma em apreciá-las sozinho e até fico incomodado. Nasce em mim o desejo de mostrá-las e de entreter o maior número de pessoas possível. Desta forma, ao invés de desfrutar das mesmas sozinho, minha maior satisfação é divertir e alegrar o próximo, o que também me traz alegria e prazer. Por Meishu Sama, em 21 de abril de 1954. Alicerce do Paraíso, volume 4. Bondade e cortesia. Ao observar as pessoas da atualidade, acredito que a bondade e a cortesia são as qualidades que mais faltam a elas. Vou tecer comentários sobre o assunto, tomando a nossa igreja como base. Existe um critério que permite avaliar a evolução da fé e o polimento da alma. Essa avaliação não é tão complicada quanto parece. Antes de mais nada, a pessoa passa a abominar o conflito, depois torna-se bondosa e cortês. Possui alma polida, aquela que demonstra esse tipo de sentimento e postura, pois este ponto é o que mais evidencia o valor da fé. Uma pessoa assim será estimada e respeitada por todos, e suas atitudes se tornarão uma silenciosa divulgação de fé. Ao observar o mundo contemporâneo, notamos a demasiada escassez de bondade e cortesia. Por toda parte, existem pessoas que estão sempre à procura dos defeitos alheios, odiando e repreendendo o próximo. Infelizmente, presenciamos fatos realmente repugnantes. Podemos dizer que, sobretudo, a cortesia é realmente escassa nas pessoas da atualidade. Por serem egoístas, exibicionistas e argumentadoras, não se importam muito em serem malquistas pelos outros. Por conseguinte, não há outra forma de interpretar senão que o liberalismo excessivo as tornou adeptas do egocentrismo. O mais vergonhoso é revelar os segredos das pessoas e defender ideias de exclusão, demonstrando uma grande falta de empatia. Com o aumento de pessoas dessa natureza, a sociedade torna-se sombria e fria, crescendo cada vez mais o número de pessimistas com relação à vida. Ultimamente, a quantidade de suicidas é grande, mas será que a causa não estará neste ponto? Assim sendo, a verdadeira civilização resultará do crescente número de pessoas que agem conforme o cavalheirismo inglês ou a filantropia americana. Dessa maneira, a ética social permitirá a formação de uma sociedade agradável e boa de se viver. Se considerarmos tal sociedade um paraíso neste mundo, poderemos afirmar que este se encontra de fato ao nosso alcance. Observando por outro ângulo, atualmente o turismo no Japão está sendo defendido como assunto de suma importância em termos de estratégia de política nacional. De fato, as instalações materiais são fundamentais. No entanto, creio que o mais importante é causar uma boa impressão aos visitantes estrangeiros. Assim sendo, no contato com estes, é preciso que as três condições, como a bondade, a cortesia e a higiene, estejam presentes, pois além de não custarem dinheiro, são elementos essenciais para atrair os turistas estrangeiros. A condição fundamental para a formação de pessoas com essas características
é sem dúvida a fé. É com base nessa diretriz que nossa Igreja vem se empenhando cada vez mais. Jornal Eico, número 75, em 25 de outubro de 1950. Deus é justo e correto. Título anterior: Deus é justiça. A essas alturas, pode soar estranho afirmar que Deus é justo e correto. Contudo, insisto nesse ponto, pois não só as pessoas em geral, mas até ministros religiosos e fiéis se esquecem disso. Escrevo sobre esse tema porque, apesar de nossa religião enfatizar a justiça e a retidão e se dedicar à prática do bem, vez ou outra, há aqueles que se afastam do caminho correto e se enveredam por rumos indesejáveis. Nessas ocasiões, infalivelmente, eles recebem de Deus algum sinal de advertência. Se eles o ignoram, recebem uma punição rigorosa. No início de sua vida de fé, a pessoa se emociona verdadeiramente perante as graças e os milagres recebidos e mantém uma postura fervorosa. Uma vez que é uma fé correta, as dádivas se fazem evidentes e, naturalmente, essa pessoa passa a ser respeitada por todos. Além disso, sua vida melhora consideravelmente. Desse modo, a atitude correta seria expressar ainda mais gratidão pelas bênçãos divinas e empenhar-se ao máximo na retribuição a elas. Infelizmente, com o passar do tempo, sem se dar conta, a pessoa se acostuma com o recebimento das graças e nasce a vaidade, surgindo assim uma brecha em seu coração. O espírito maligno está sempre à espreita, aguardando esta brecha. Tão logo ela surge, tal espírito domina a pessoa, passando a manipular seu corpo físico livremente, o que é realmente perigoso. Quanto mais determinado e útil o fiel for, mais ele é visado pelo espírito maligno. No entanto, se for alguém que de fato vive corretamente a fé, ele estará em segurança, pois esse espírito desistirá do seu intento por não poder fazer nada contra ele. Ainda assim, há quem caia nas garras do mal e esse ponto é muito complexo. Contudo, pode-se entender esses casos com base no seguinte critério: se a pessoa tem ou não amor egoísta. O espírito maléfico nada pode fazer contra a pessoa que, sem pensar nos próprios interesses, tem por princípio viver somente para Deus e para a humanidade. No entanto, quando as coisas começam a correr bem, o indivíduo torna-se convencido, julgando-se muito importante. Este é um momento perigoso, uma vez que acaba sendo tomado pela ambição. Por conta disso, agora ele tenta mostrar-se importante e conquistar o poder. É um fato realmente aterrador. Chegando a essa situação, o espírito maligno penetra ainda mais profundamente na alma desse indivíduo e acaba por dominá-lo. Quando esse espírito é dos mais poderosos, a pessoa manifesta considerável força espiritual. Obviamente, trata-se de um poder temporário, mas, como promove a cura de doenças e outros milagres, a vaidade torna-se ainda maior e, consequentemente, a pessoa é levada a pensar que é a encarnação de alguma divindade e começa a agir como tal. No Japão, existem muitas novas religiões cujos fundadores são, na maioria, desse tipo. Todavia, como não se trata de divindades autênticas, após certo tempo, eles acabam entrando em decadência. Aqui reside um ponto que exige atenção. Se observarem de forma criteriosa a postura desses fundadores e daqueles que se acham a encarnação de alguma divindade, irão compreender bem o que estou dizendo. Suas principais características são: o amor é escasso, a fé é do tipo shoujo, dogmática e rígida, e costumam ameaçar seus fiéis, dizendo que receberão castigos se eles não lhe obedecerem, ou que, se deixarem sua fé ou seu grupo, acabarão arruinados ou perderão a vida. Trata-se de fé ameaçadora, que procura impedir o afastamento dos fiéis. Se houver,
por mínimo que seja, algum desses indícios, não haverá erro em assegurar que ela é dominada pelo espírito maligno. Conforme sempre afirmo, a fé correta é de caráter dágio e liberal, em que o fiel é livre tanto para continuar como para deixar a fé. Além disso, ela é paradisíaca, alegre e cheia de vida. Ao contrário, a religião dogmática, regida por preceitos rígidos, é maligna e de fé infernal. Devem acautelar-se principalmente com as que dizem ter segredos que não podem ser revelados a ninguém. Se houver segredos, por menor que seja, já deve ser considerada uma fé maligna. As corretas são a própria imagem da transparência, sem nenhum indício de segredos. Em 18 de março de 1950. Poema 17. Vivo para cumprir uma grande missão. Devo empenhar-me com todas as minhas forças na salvação do mundo. Quando reflito profundamente sobre minha pessoa, surge-me a dúvida: para que nasci neste mundo e por qual motivo sou diferente das pessoas comuns? Vou explicar a respeito disso. Fundei a Igreja Messiânica e, desde então, me empenho na construção de um mundo feliz e na salvação de milhares de pessoas. O rápido desenvolvimento da nossa religião também é uma exceção, e devo dizer que, no momento, é inédita uma religião que tenha realizado tantas curas de doenças como a nossa. Logo, acho que posso dizer que se trata realmente de um mistério do século. Só de observar tais curas e nossa rápida expansão, já se percebe que há algo de extraordinário em tudo isso. Mesmo quando leio um trecho de uma experiência de fé, só pelo fato de sentir a transbordante emoção e gratidão do autor do relato por ter sido salvo, não consigo lê-la sem lágrimas nos olhos. A seguir, vou escrever sobre minha pessoa por outro ângulo. Do nascimento até a meia-idade, eu não diferia em nada de uma pessoa comum. Desde então, perseguido pelas situações adversas e sem entender o mundo, tornei-me refém do ceticismo. Por esse motivo, saí em busca da fé e filiei-me à religião Omoto. Depois de considerável aprimoramento, alcancei o estado de percepção da essência de Deus. Desde os tempos antigos, dizem que, mesmo dedicando a vida para alcançar o referido estado, é impossível atingi-lo. Entretanto, por meio do aprimoramento realizado em um curto espaço de tempo, eu o consegui. Consequentemente, creio que posso considerar isso como um fato inédito. A partir de então, com a mentalidade totalmente mudada, conscientizei-me da missão recebida dos céus e, pela ocorrência sucessiva de milagres, a descrença foi extinta por completo. Junto a isso, meu pensamento se tornou surpreendentemente amplo. Ao mesmo tempo, ao contrário, eu possuía um lado bastante retraído. Em suma, passei a ser uma pessoa audaciosa, mas tímida. Meu lado audacioso pode ser percebido pelas minhas aspirações e a forma como administro meus projetos. Já o lado tímido se manifesta na vergonha que eu sentia ao falar perante um grande número de pessoas, uma postura que eu mesmo achava estranha. Ultimamente, já estou bem mais acostumado e consigo falar livremente sobre tudo aquilo que desejo. Antes, eu tinha muita dificuldade em proceder desta maneira. Da mesma forma, tenho profunda aversão à injustiça. Quanto mais injusta for a pessoa, proporcionalmente, surge-me maior convicção de que tenho de lutar e vencê-la de qualquer forma. Por exemplo, há 14 anos, estou batalhando judicialmente por um terreno. Meu oponente, tomado de impaciência, já me propôs um acordo por 3 vezes, mas por ele não demonstrar nenhum sentimento de arrependimento pelo que fez, rejeitei a proposta. Atualmente, quem está em apuro maior do que a outra parte é o juiz, que não sabe mais o que fazer e tem incentivado uma conciliação.
Certa ocasião, lutei contra um jornal de renome. Na época, muitas pessoas me aconselharam a não o fazer, pois a luta contra uma grande empresa jornalística poderia resultar em prejuízos. Não cedi um passo sequer, e como já é do conhecimento do leitor, batalhei por meio do nosso jornal Ricari. Se é por justiça, tenho a intenção de lutar até mesmo contra o mundo. Discorri sobre o meu ponto forte, mas também desejo referir-me um pouco ao meu lado fraco. Quando alguém me pede ajuda, desde que o pedido seja correto e justo, não consigo recusá-lo. Do mesmo modo, não fico indiferente ao ver uma pessoa bondosa sofrendo. Em relação aos pontos errados do mundo, ao mesmo tempo em que me sinto indignado, faço todo o empenho para que estes sejam corrigidos o quanto antes. Poderão comprovar essa realidade observando meu esforço constante em apontar os erros da medicina e em advertir a humanidade na ânsia de diminuir o máximo seu sofrimento. Como se fosse um hobby para mim, sempre senti prazer em alegrar o próximo, em ajudá-lo e desejar sua felicidade, almejando que tenha uma vida tranquila e cheia de esperança. Por um lado, isso se verifica pelo fato do pensamento das pessoas se refletir em mim. Quando elas expõem seus problemas e sofrimentos, estes incidem sobre mim tal qual eles são, e, consequentemente, eu também passo a senti-los. Finalmente, vou voltar ao assunto propriamente dito, após ter me desviado demasiadamente da proposta inicial. Conforme afirmei, caso analisem os vários pontos que me diferenciam das demais pessoas, minha missão já se torna clara. Por conseguinte, vou sempre em frente, tendo como princípio a salvação da humanidade, cujo objetivo final é a criação de uma nova civilização. Esta, em suma, vem a ser uma civilização espiritualista, alicerçada na religião, ou seja, trata-se do grande progresso da civilização religiosa em relação à material. Será a substituição da civilização material, que cria a infelicidade, pela civilização religiosa, que gera a felicidade. Será o estabelecimento de uma religião poderosa, que aproveitará ao máximo o progresso alcançado pela civilização material. Trata-se da completa transformação da civilização do mal em civilização do bem. No caso do seu êxito, este mundo entrará no período áureo, de perfeita verdade, bem e belo, e se transformará em um mundo paradisíaco que sequer conseguimos imaginar. Todavia, a realização dessa tarefa não será nada fácil, pois apesar de ser um ideal com o qual a humanidade veio sonhando há longo tempo, seu realizador não havia aparecido, e o motivo residia no fator tempo. Para a alegria de todos, finalmente chegou o momento tão esperado, o nascimento da minha pessoa, que recebeu o grandioso poder de Deus. Por conseguinte, uma vez ciente desse fato, ninguém poderá deixar de acreditar que o advento do paraíso terrestre será absolutamente possível. Não tenho a mínima intenção de fazer propaganda da minha grandeza. Basta levar ao conhecimento das pessoas aquilo que realmente sou. Se, mediante isso, aumentar o número de pessoas que acreditam em mim, o grande amor de Deus se expandirá e o número de criaturas salvas se multiplicará. Dito isso, é uma realidade incontestável que o mundo do mal está prestes a ruir e o mundo do bem perto de surgir. Deus vem preparando a grande transição do mundo há milhares de anos. Logo, podemos dizer que esse é um plano histórico. Portanto, qual será a razão disso, se não estiver relacionado com a profecia de Jesus Cristo? Está próximo o reino dos céus, e com sua advertência: quem crer será salvo. Se assim for, podemos dizer que o presente texto é o Evangelho do Paraíso, e não há outra forma de denominá-lo. Jornal Eico,
número 116, Era da Civilização Religiosa, em 8 de agosto de 1951. Poema 36. Época em que nada se conseguirá ocultar, nem mesmo os mínimos pecados e impurezas. Eis o que é o mundo cristalino. Creio que a expressão luz do Oriente tenha surgido há cerca de 2000 anos em determinada parte da Europa, tendo se propagado gradativamente a ponto de hoje não existir quem a desconheça. No entanto, pelo fato de seu verdadeiro significado não ter sido conhecido, até agora ela continua sendo um enigma. Assim sendo, gostaria de expor seu real significado. Luz do Oriente era, na realidade, uma profecia sobre mim. Creio que não haverá quem não se surpreenda ao tomar conhecimento dessa verdade, e já que as pessoas não conseguirão aceitá-la de imediato, vou tentar esclarecê-la, apresentando fatos que comprovam minha afirmação. Para tanto, preciso mencionar, em primeiro lugar, o local onde nasci e o trajeto percorrido devido às mudanças que realizei. Nasci em um bairro cuja antiga denominação era Hashiba, situado no distrito de Asakusa, na cidade de Tóquio. Vou explicar a respeito desse local. O país chamado Japão, como todos sabem, localiza-se no extremo leste da Terra. Acrescente-se que Tóquio, a capital, se localiza a leste do Japão. A leste de Tóquio fica o distrito de Asakusa, e a leste deste encontra-se Hashiba, o bairro ao qual me referi há pouco. E como a leste dele fica o rio Sumida, em termos de mundo, este bairro fica realmente na parte leste da região leste. É o extremo leste do mundo. Foi lá que nasci. Aos 8 anos, mudei-me e fui morar no bairro Senzoku, a oeste de Hashiba, mais ou menos na época em que concluí o curso primário. Fui para o bairro de Naniwa, localizado no distrito de Nihonbashi, depois para o bairro Tsukiji, no distrito de Kyobashi, e posteriormente para os bairros Oi e Omori, ambos localizados no mesmo distrito que na época era denominado Ebara. A seguir, transferi-me para o bairro de Hirakawa, do distrito Kojimachi. Em seguida, para Tamagawa, onde se localiza atualmente o Hasanso, solar da Montanha Preciosa. Posteriormente, dando um salto bem maior, mudei-me para a cidade de Hakone e depois para Atami, agora para a cidade de Kyoto. Assim, mudei de residência por 10 vezes. Dessas mudanças, excetuando-se a do bairro Kojimachi, 9 foram em direção a oeste. Naturalmente, daqui em diante, a luz do Oriente avançará cada vez mais para o oeste. Um dia, é óbvio, chegará à China e até à Europa. Analisando as diferentes culturas existentes no Japão, até o presente momento, constatamos que todas elas surgiram no oeste e foram se expandindo em direção ao leste. No âmbito religioso, não somente o budismo e o cristianismo, mas o shintoísmo e cada seita e ramificação do budismo que tiveram origem no Japão foram se propagando do oeste para o leste. A única que nasceu no leste foi a religião budista Nichiren, e nisso há uma profunda razão. Vejamos. Como tenho dito sempre, o budismo foi importante para promover a salvação no período da Era da Noite, e nessa fase ele teve a proteção do deus da lua. Com a chegada da época apropriada, o mundo sofrerá a transição para a Era do Dia. Visto que tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual, há 700 anos teve início, naquele mundo, o primeiro passo do alvorecer. Foi com essa missão que nasceu o virtuoso monge Nichiren, 1222-1282, fundador da referida religião. Assim que concluiu seu principal aprimoramento,
ele tomou a firme decisão de se dedicar de corpo e alma à divulgação do Sutra do Lótus. Primeiramente, foi a Awa, região sul da atual província de Chiba, sua terra natal, e subiu o monte Seishozan, localizado próximo ao mar. Voltado para o sol que nascia, orou em voz alta Nam-myoho Genkyo. A partir de então, passou a difundir e a apresentar ao mundo o Sutra do Lótus, a fim de enaltecer suas bênçãos. Enfrentou inúmeras perseguições, até que, finalmente, estabeleceu sua atual e inabalável seita. Sua proeza merece todo o nosso respeito. Na realidade, esse grande feito de Nichiren representou a primeira atuação da luz do Oriente. Observando o fato em termos espirituais, podemos dizer que no extremo leste do mundo espiritual, até então imerso nas trevas, ocorreu um tênue lampejo de luz que antecipa o aparecimento do sol. Obviamente, esse acontecimento não poderia ser evidenciado pelos olhos humanos, mas constituía uma grande realização divina, um passo importante no avanço do plano divino. 600 e tantos anos mais tarde, dirigi-me a Awa, levando mais de 30 acompanhantes, e no alvorecer do dia 15 de junho de 1931, subi ao topo da montanha, onde se localiza o templo budista Kenkozan Nihonji, e entoei uma oração voltada para o leste. Naquele exato momento, ocorreu um fato misterioso. Ainda não me é permitido revelá-lo, mas esse acontecimento da providência divina significava a linha demarcatória da mudança da era da noite para a era do dia. O interessante é que o Monte Seishozan fica a leste e bem perto do Monte Kenkonzan. Devido a essa proximidade, podemos realmente considerá-los irmãos. Do mesmo modo, o fato de o templo se denominar Nihonji significa que aquela mudança já dera sinais. O que expus delineia a afinidade relacionada ao budismo. De mais a mais, o confucionismo, a moral, a sinologia, a medicina chinesa e os demais elementos formadores dos primórdios da cultura japonesa foram trazidos da China e da Coreia. Assim como na atualidade foi importada a cultura ocidental, o início da nossa cultura, em sua maioria, teve origem no Oeste. Assim, não existia nenhuma outra expressão cultural japonesa que tivesse nascido no leste, além da religião Nichiren. Sobre o que precisamos refletir neste momento é se fosse possível criar um mundo ideal de paz e felicidade por intermédio dessa cultura nascida no Oeste, eu nada poderia dizer. No entanto, o que vemos é justamente o contrário. Em termos materiais, o mundo se tornou uma civilização magnífica, porém, a felicidade do homem, que é o principal, em absoluto foi alcançada. Assim, todos acham que isso não é possível nem mesmo no futuro. O homem contemporâneo vive sem nenhuma esperança e a incerteza é constante em sua vida. Dessa forma, ele busca incessantemente a luz da esperança no seu íntimo, e sendo esta a concepção comum da maioria das pessoas, o centro desse desejo era a luz do Oriente. Conforme o exposto, podemos ver que os fundamentos da cultura japonesa caminharam na direção oposta, e essa realidade pode ser compreendida claramente observando-se a grande natureza. O Sol e a Lua despontam no leste e descrevem uma órbita em direção do oeste. Diante dessa verdade, o que nasce no leste de fato é eterno e verdadeiro. Assim sendo, posso afirmar com toda a segurança e sem erro que as pessoas que acreditarem em minhas palavras e procederem em conformidade com elas conseguirão obter a verdadeira felicidade. Em suma, vou purificar de uma só vez toda a água turva lançada até hoje do oeste para o leste e devolvê-la para o oeste e construir um mundo ideal e cristalino.
Jornal Eco, número 182, Luz do Oriente, em 12 de novembro de 1952. Publicado na coletânea Luz do Oriente, volume 1. Poema 37. Eu conduzo as pessoas ao caminho do paraíso, ensinando-lhes a verdade, praticando o bem e fazendo com que elas apreciem o belo. O paraíso terrestre a que costumamos nos referir é, em termos mais claros, o mundo do belo. Em relação ao ser humano, é o belo dos sentimentos, ou seja, a beleza interior. Naturalmente, tanto suas palavras como seu comportamento devem ser belos. Isso vem a ser o belo individual, e de sua expansão nasce o belo social, isto é, o relacionamento entre as pessoas se torna harmonioso. As casas, as ruas, os meios de transporte e as praças públicas se tornam ainda mais belos. É natural que a limpeza acompanhe o belo. Portanto, em uma escala maior, tanto a política como a educação e as relações econômicas devem tornar-se belas e transparentes, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. Pensando desse modo, podemos perceber o grau de feiura da sociedade contemporânea. O belo é por demais escasso, principalmente nas classes sociais mais baixas. A causa reside no fato de serem extremamente desfavorecidas economicamente. Ademais, isso gera a decadência da educação e a precariedade das instituições sociais. Daí nasce a intranquilidade social. Gostaria de falar, em especial, sobre as diversões. Nesse campo, o belo precisa ser muito mais estimulado. O cultivo da consciência do belo é o que há de mais útil para a melhora dos sentimentos humanos. Esse é um dos motivos pelos quais sempre incentivamos a arte. Nem é preciso mencionar o quanto a arte vulgar e imoral da época atual está degradando o sentimento humano. Dessa maneira, o poder econômico é o fator essencial para a criação do mundo do belo. Não poderemos sequer sonhar em concretizar esse mundo enquanto a população permanecer na pobreza. Como devemos proceder para fortalecer o poder econômico? O povo deve trabalhar com afinco, visando ao aumento da capacidade de produção. A condição básica para tanto é, sem dúvida, a saúde de cada indivíduo. E a saúde é o principal foco da nossa religião, o que se torna evidente pelo grande número de pessoas perfeitamente saudáveis que estamos formando por meio do inigualável poder de cura de doenças por nós manifestado. Portanto, devemos dizer que somos a primeira religião à qual Deus atribuiu a qualificação para estabelecer o mundo do belo. Concretizá-lo é uma questão de tempo. Para se certificarem dessa verdade, basta observar atentamente a atuação de nossa religião daqui em diante. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. Uma consideração sobre o paraíso terrestre, em 3 de junho de 1950.